Olá, oitavo ano, bom dia, tudo bem? Tudo certo? O professor está aqui hoje com caneta na mão, papel em mãos, onde nós vamos fazer algumas questões da hora de estudos, tá? Então, nós estamos fazendo já adição e subtração de polinômios, né? Nós temos uma aula ao vivo também nessa data, então já deixei ali agendado alguns exercícios que nós faremos nesta manhã, na aula ao vivo, e essas questões aqui da hora de estudo, elas também são referentes à adição e subtração de polinômios, tá? Nós vamos, na questão número 1, por exemplo, ela é uma questão de múltipla escolha ali, de simples escolha, na verdade, você só tem uma alternativa, né? Onde ela indica assim, ela fala assim, ó, considerando, né, aí, esses dois polinômios aqui, o A e o B, né? Considerando esses polinômios, qual vai ser o resultado da subtração A menos B, né? Então, ele deu aqui para nós, por exemplo, o A, aqui, A ao cubo, menos 2A ao quadrado, mais 3, e o B, A ao cubo, menos 2A ao quadrado, aqui ficou pequenininho porque eu tinha esquecido de colocar, mas é menos A mais 5. Então, aqui embaixo está correto, né? Então, como que nós faremos, por exemplo, essa subtração? Então, só para ficar mais claro ali para quem esteja com um pouco de dificuldade, né? Para visualizar isso aqui e entender de onde saiu os resultados, tá? Então, vejam só. Primeira coisa que nós temos que fazer, separamos os dois polinômios aqui, né? E colocamos o sinal da operação que nós faremos, no caso, essa operação é de subtração, então o sinal de menos aqui, e o outro polinômio aqui descrito. Aí, o seguinte, este sinal aqui, ele vai trabalhar com cada um desses outros, tá? Então, por exemplo, o A ao cubo aqui, que eu tenho, ele vai ficar menos A ao cubo, né? Aí, o 2A ao quadrado, ó, nós temos lá menos, né? Aqui, menos com menos, ele vai ficar mais 2A ao quadrado, tá? Aí, este menos A, ó, tem o A aqui, menos com menos vai ficar mais A, ok? E o mais 5, né? Menos com mais vai ficar menos 5. Tá? Então, primeira coisa é essa, é fazer a regra de sinal com todos eles, para depois você poder fazer a operação final, tá? Então, vou fazer assim, esta primeira parte aqui, eu vou só repetir, ó, vou colocar aqui o A ao cubo, o menos 2A ao quadrado, né? E o mais 3, tá? Isso eu vou só colocar aqui, repetindo. E aí, eu vou colocando na ordem os outros, conforme a regra de sinal que a gente já fez. Por exemplo, menos o mais aqui, A3, ó, aqui o meu sinal não aparece, mas nós sabemos que aqui nós temos um mais, né? Então, menos com mais, menos A ao cubo, certo? Menos A ao cubo, né? Aí, menos 2A ao quadrado, menos com menos, como a gente já viu, vai ficar mais, então, eu vou colocar aqui mais 2A ao quadrado, certo? Aí, continuo, ó, menos com menos A, vai ficar mais A, ok? E menos com mais 5, vai continuar sendo menos 5, ok? Aí, agora sim, eu posso ir só resolvendo. Aí, agora, eu posso só ir cortando, por exemplo, ó. Eu tenho aqui A ao cubo positivo. Este A ao cubo, eu vou anular esse com este negativo, certo? Ele já não vai mais precisar aparecer na minha conta, porque eu tenho A ao cubo positivo e A ao cubo negativo, certo? Mesma coisa para o 2A. Ó, nós temos aqui menos 2A ao quadrado. Menos 2A ao quadrado aqui e mais 2A ao quadrado aqui. Então, este aqui eu também já vou eliminar com esse aqui. Não vai precisar aparecer na minha continha, certo? O restante, o que mais que eu posso eliminar aqui? Eu tenho mais 3 e menos 5, né? Mais 3 e menos 5. E eu tenho este A que sobrou aqui também,
né? Então, o que que vai ficar, o que que vai restar na minha expressão, na minha resposta? Somente o A positivo, que não tive mais com quem cortá-lo, ficou sobrando só ele. E aí, eu tenho menos 5 e mais 3. Menos 5 mais 3, eu vou ficar ainda com menos 2, certo? Por isso que esta aqui é a nossa resposta lá, né? No caso da alternativa, lá na hora de estudo, é essa questão que eu vou responder. A letra referente a esta resposta, a menos 2, ok? Que é, no caso, a letra A, né? A resposta ali, A menos 2. Aí, nós temos o seguinte, deixa eu ver se consigo colocar aqui para vocês. Nós temos a questão número 2, que ela diz assim, ó. Chegando a um destino de uma viagem, os turistas X e Y alugarão, cada um deles, um carro. Fizeram previamente cotações com as mesmas 3 locadoras de automóveis na região. Deixa eu melhorar aqui. Os valores dos aluguéis estão representados nas expressões dadas no quadro abaixo, sendo K o número de quilômetros percorridos e N o número de diárias pagas pelo aluguel. E aí, nós temos aqui, né, o valor, então, ali cobrado em real para o aluguel do carro, sendo que as expressões ali, né, o N representa o número de diárias e K representa o número de quilômetros percorridos, por empresa 1, 2 e 3, né? E aí diz assim, ó, o turista X alugará um carro em uma locadora por 3 dias e percorrerá 250 quilômetros. Já a pessoa Y usará o carro por apenas um dia e por cerca de, né, percorrerá 120 quilômetros. Com o intuito de economizarem com as locações dos carros e mediante as informações, os turistas X e Y alugarão os carros respectivamente em quais empresas, né? Então, quais empresas vai se tornar mais barato, levando em consideração estes valores propostos aqui na tabela, né? Com o valor da diária e o valor de quilômetros percorridos, certo? Então, como nós vamos fazer esta resolução? Então, nós faremos o seguinte, para a primeira posição, primeira opção que ele nos deu ali, né? Para N igual a 3 e K igual a 250, que seria o número de quilômetros, né? Teremos, então, o seguinte, para a empresa 1, tá? Nós teremos os seguintes valores. Nós temos aquela expressão, né? Que já foi determinada ali, que a nossa expressão já dizia que o cálculo deveria ser feito dessa forma, 100 vezes N mais 0,8K. Então, nesse caso, a gente vai substituir, por exemplo, o 100 vezes 3, né, porque é 100N, 100 vezes 3, ok? Mais 0,8K, que para o K, neste caso, nós temos 250. Então, 0,8 vezes 250. Sempre tomar cuidado para não fazer as contas de adição e subtração antes, né? Então, faz a multiplicação primeiro, né? Faz a multiplicação primeiro aqui, onde você vai ter 100 vezes 3, 300, mais o 0,8 vezes 250, que vai dar mais 200, certo? Então, fazendo isso aqui primeiro, né? Fazendo esta resolução primeiro aqui, depois aqui, e aí sim, fazendo a soma, vocês vão chegar a 500, ok? Aí, neste caso, então, para a primeira empresa, né, nós teríamos o custo de R$500. Esse é o valor da primeira empresa, tá? Aí, para a empresa 2, né, deixa eu colocar aqui, para a empresa 2, C2, né? Sempre naquela mesma expressão, a expressão que ele já forneceu lá para nós, tá?